Então, né, para o pessoal que chegou agora, que não foi contextualizado ainda, a gente vai fazer uma aula falando sobre o crescimento populacional que a gente tem, sobre a dinâmica populacional que a gente tem, na verdade, né, pegando como base a teoria malthusiana. A gente vai relacionar essas teorias com as pandemias que estão acontecendo agora e aquelas pandemias que já aconteceram ao longo da história. Como eu havia falado, o qualquer terceiro está familiarizado com essa teoria, não é? Quando a gente estudou população no ano passado, olha, apareceu para todo mundo? Tá, Célio Filho. Apareceu para todo mundo aí? Sim, para mim sim. Para mim sim. Isso. Quando a gente estudou no ano passado, população, né, o pessoal do terceiro e o pessoal do segundo que está estudando agora, a gente falou sobre as chamadas teorias demográficas. Demográfica vem de demografia, não é? Demo é um prefixo que significa povo, e grafia significa descrição, não é? Então, demografia nada mais é do que a descrição da população. Toda vez que eu falar sobre demografia, eu vou estar falando sobre população. Então, tem um cara chamado de Thomas Robert Malthus, que ele é considerado o pai da demografia. Por quê? Porque os primeiros grandes estudos sobre o crescimento populacional, que fazia grandes previsões, foi escrito por ele. E se foi escrito por ele, ganhou o nome dele, não é? Então, Thomas Malthus, a teoria dele foi chamada de malthusianismo. As ideias que Thomas Malthus escreveu foram extremamente importantes, mas, sobretudo, muito polêmicas. Tiveram muita repercussão porque eram muito polêmicas. Todo mundo está entendendo direitinho? A velocidade está boa? Pronto. Está muito rápido, Vitória? Então, vou diminuir um pouquinho, né? Thomas Malthus, ele tinha, naturalmente, sua posição social, não é? E a gente tem que entender uma coisa. Toda pessoa que defende uma ideia, geralmente, defende a sua ideia de acordo com a sua visão de mundo. A classe social que uma pessoa pertence costuma influenciar muito o tipo de ideia que aquela pessoa defende. Se eu pego, por exemplo, uma pessoa que mora em uma comunidade pobre, naturalmente, a tendência é que ela defenda os interesses daquela população pobre. Uma pessoa que vive em uma comunidade que é majoritariamente negra, que é privada de muitos direitos, vai ser uma pessoa que vai lutar por defender os direitos dessa população que é privada de direitos. Não é isso? Da mesma forma, se uma pessoa é criada dentro de uma sociedade rica, se ela nunca passou nenhum tipo de privação, o natural é que a pessoa veja o mundo de acordo com esse viés, de acordo com essa visão, não é? E nada melhor para a gente entender a teoria ou as ideias de alguém do que conhecer essa pessoa. Não é isso? Aí eu vou pedir para a Célia passar o slide para a gente entender um pouco melhor quem foi esse cara, quem foi Thomas Malthus. Pode abrir o som, viu, Célio e Heraldo? Demora um pouquinho na hora de passar, viu? Pronto. Aqui está perguntando, né? Quem foi Thomas Malthus? É esse carinha aqui da foto, a foto de baixo. A primeira é só uma ilustração de cima. Quem era Thomas Malthus? O que é que ele representava? Passa o próximo slide também, Célio, por favor. Primeiramente, né? A gente tem que entender que Thomas Malthus, ele não era um cara pobre, ele não era um cara que teve uma vida difícil, ele não veio de uma classe social baixa, não. Pelo contrário. Ele era um economista britânico, que ele era filho de uma família muito rica. O pai dele era um grande proprietário de terras. Era um cara que era um grande latifundiário. Ele se formou em economia, né, e ele viveu lá entre o final do século XVIII e o final do século XIX. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar é as ideias que Thomas Malthus expunha refletia a classe social dele. O pessoal do terceiro ano lembra alguma coisa sobre Thomas Malthus ou sobre a teoria malthusiana que a gente viu no passado? Alguém que lembra quer comentar alguma coisinha? Valendo um ponto. Lá, olha, Thiago. Pai, lembro muito não. Não lembra muito não? Então vamos anotar, viu? Que isso é uma coisa importante. A teoria malthusiana
a gente vê na história, na geografia, até na biologia a gente vê. É um tipo de conhecimento que é importante a gente ter, tá ok? Vamos lá. Célio, pode passar o slide. De maneira geral, Thomas Malthus dizia o quê? A teoria malthusiana dizia o quê? Segundo ele, né, ele escreveu um livro chamado Ensaios sobre o Crescimento da População Mundial. Esse era o nome do livro que ele escreveu. Ele fez uma previsão. Na previsão dele, ele dizia o seguinte: a população mundial está crescendo num ritmo maior do que a produção de alimentos. Significa dizer que vai chegar um momento em que vai ter mais gente no mundo do que comida suficiente para alimentar essa população. Se vocês veem aqui no gráfico, né, a gente tem aqui algumas linhas, né, a linha azul e a linha vermelha. A linha azul está representando o crescimento da produção de alimentos. E a linha vermelha está representando o crescimento efetivo da população. Ele pegou, fez uns cálculos meio contraditórios, meio duvidosos, porque esses cálculos foram baseados em observações e coisas que ele tirou da cabeça, né? Não teve nenhum estudo muito aprofundado para fazer esses cálculos. Aí ele disse o seguinte, nos cálculos dele, que 200 anos após o momento que ele escreveu, o livro foi publicado em 1798, a população mundial já seria muito maior do que o crescimento da produção de alimentos. Então, o que é que iria acontecer? Iria acontecer uma coisa chamada de convulsões sociais. Ia ter guerra por causa de comida. As pessoas iriam morrer de fome mesmo. Iriam morrer de inanição, que é quando a pessoa morre quando não tem nada para comer. Era isso que ele previa. Se a gente escuta essa teoria e leva muito a sério, a gente percebe que é uma teoria chamada de teoria alarmista, porque ela coloca um terror muito grande em cima das pessoas. Não é verdade? Então, basicamente, foi isso que ele disse. Se o crescimento populacional não for contido, se a população não parar de crescer, vai resultar em graves crises mundiais. Só que aí tem uma questão que é importante. Para Thomas Malthus, o problema da pobreza e da miséria, o que causava tudo isso, era a superpopulação. Então ele tinha uma premissa. Para acabar com a pobreza, eu tenho que acabar com a superpopulação. E aí a gente se depara com uma questãozinha. Se vocês puderem se posicionar, seria até interessante. Vocês acham que a pobreza gera a superpopulação ou a superpopulação gera a pobreza? Vamos lá, podem abrir o microfone e participar. Vitória está falando, mas está mudo. Vocês acham que, se você pega países de continentes pobres, como, por exemplo, a Ásia é um continente que, em maioria, né, é pobre e é super populoso. A África também é muito pobre e muito populosa. A África e a Ásia. Tem muita gente porque é pobre ou é pobre porque tem muita gente? Segundo Malthus, era pobre porque tinha muita gente. Então, o que é que ele propunha? Uma vez que ele chegou e identificou o problema, ele tinha que propor soluções, não é isso? Quais foram as soluções que ele propôs? Passa aí, Célio, por favor. Aqui a gente tem um quadrozinho, né? Mostrando aqui o crescimento da população. Ana Beatriz, cortou de que parte? Quando o senhor acabou de falar sobre ser pobre por ter muita gente. Pronto, eu citei só alguns exemplos. Falei de dois continentes, da África e da Ásia, né? Que tem essa realidade. Muitos países da África e da Ásia têm essas duas realidades. Pobreza e superpopulação. Então, o que foi que eu falei, né? Para Thomas Malthus, né, dentro da teoria dele, a causa da pobreza era a superpopulação. Então, para você equilibrar essa situação, ele dizia que a gente tinha que diminuir a população para diminuir também a pobreza. Então, ele propõe o seguinte: se a gente lembrar que a gente está falando do início do
do século XIX, né, 1800 mais ou menos, a gente não tinha acesso a métodos contraceptivos que fossem muito eficazes. Não tinha como fazer uma campanha de conscientização da população para fazer um controle de natalidade. Então, ele chegou e propôs algumas coisas para controlar esse crescimento populacional. Uma das coisas que ele propôs foi casamentos tardios. Qual é a lógica disso? Se a gente pensar que nesse momento, né, até a metade do século XX, as mulheres casavam muito jovens. Se casavam muito jovens, a taxa de fecundidade era muito alta. Significava dizer o quê? Que até ao longo da vida, essas mulheres costumavam ter muito mais filhos do que tem hoje. Não é isso? Eu posso pegar na nossa família, por exemplo, e lembrar, ó, minha avó teve 13 filhos, a avó de não sei quem teve 20 e tal. Se as pessoas começassem a casar mais tarde, a tendência é que as famílias fossem menos numerosas. Essa foi uma das teorias que ele propôs. Melhor, uma das soluções que ele propôs. Ele propunha também a chamada esterilização em massa, que foi uma ideia que foi retomada depois por pessoas que admiravam essas ideias de Malthus, né, chamados neo-malthusianistas, né? Neo significa novo, né? Então eram novos malthusianistas. Esterilização em massa é você pegar e fazer ligação de trompas das mulheres, né, laqueadura e tal, compulsoriamente. Ou seja, sem o consentimento dessas mulheres, muitas vezes. E outra coisa que ele propunha era a privação sexual. Simplesmente as pessoas, segundo ele, deveriam diminuir a frequência com que praticavam relações sexuais para diminuir a taxa de natalidade. Agora me digam, é possível botar em prática essas soluções que foram propostas por Malthus? Podem acenar com a cabeça aí que eu estou vendo muita gente. O que é que vocês imaginam? Se a gente fosse fazer um estudo de caso de um local mais próximo da gente, né? Por exemplo, em Diaroba, será que a gente conseguiria, né, propor essas ideias, que as pessoas casassem mais tarde, né, tivessem suas primeiras relações mais tarde, né, se privassem sexualmente, né, se privassem do sexo durante um tempo? Será que a gente conseguiria, né, teria efetividade para a gente conseguir diminuir a população do Indiaroba? Consegui agora. Tipo, você conseguiria lançar a proposta. Agora, se iriam aceitar é outra coisa, né? Sim. Tipo, Quem é que ia aceitar, tá sem fazer sexo? se iriam aceitar era outra coisa. Mas provavelmente não iriam, né? Iriam achar uma coisa absurda, né? É. As pessoas E essa sabem esterilização que o Sérgio falou, Complicado. essa esterilização que o Sérgio falou não é de qualquer tipo de pessoa, são as pessoas mais pobres, né? Então, essa é, como ele falou, né, é obrigatório, né? Seriam das pessoas mais pobres que não teriam nenhuma condição de negar que fossem esterilizadas, né? Mas não tem preservativo. Não é se a gente imaginar... Diga, Thiago. Pode dizer, Thiago. Não, deixa, pode deixar. Se a gente pensar nos dias de hoje, por exemplo, que a gente tem métodos contraceptivos extremamente disponíveis, que a gente vê lá nos postos de saúde, tem camisinha sendo distribuída, que a pílula é uma coisa extremamente barata, a gente vê ainda nos lugares mais pobres, como é em Diaroba, um número muito alto de gravidez na adolescência, não é? Lá na escola da gente mesmo não é uma coisa difícil da gente ver, né? Não é isso? Imagine 100 anos, mais de 100 anos atrás, 120 anos atrás, como é que seria possível colocar em prática essas ideias, não é? E sempre lembrando, todas essas coisas que Malthus propunha não era para todo mundo da sociedade, não. Era para os pobres, porque para ele a população só era grande por causa dos pobres. Acabar com a pobreza, para Malthus, significava acabar com a população pobre. Tá ok? Ele tem. Vamos para frente. Tem nojo de pobre, ele. Exatamente. Tem nojo de pobre. Como muitas pessoas que estão no governo hoje, né, defendem essas ideias. É mais ou menos nesse ponto que a gente quer chegar. Eu não sei se pulou algum... Acho que pulou alguma coisa, não foi, Célio? Pulou? Passa para frente, Célio, por favor, o slide. Isso. Pode voltar. Pronto. Acho que não pulou, não. Eu que passei direto. Então, né? Malthus diz o seguinte.
ele propôs essas coisas e ele falou que, como a população estava crescendo tanto assim, se acontecesse alguns fenômenos que fossem responsáveis por diminuir essa população, seria uma coisa positiva. Fenômenos como, por exemplo, desastres naturais. Se acontecesse um terremotozinho de vez em quando, um tsunami, que matasse algumas centenas de milhares de pessoas, seria uma coisa positiva, seria bom que isso acontecesse. Porque para o coletivo seria positivo. Aquelas pessoas que ficassem iriam disputar menos recursos, não é? Então seria para ele maneiras de controlar, de equilibrar essa situação. Se acontecessem guerras também seria bom. E sempre lembrando, quando acontece algum desastre natural, um furacão, um terremoto, alguma coisa desse tipo, qual é a parcela da população que mais morre? São os ricos ou são os pobres? Os pobres, com certeza. São os pobres, não é? Nós, É óbvio pobres. que esses fenômenos, eles não escolhem pessoas para matar. Mas se você pensa, por exemplo, quando chega no verão, tem deslizamento de encostas. É uma tragédia anunciada, uma coisa que acontece todo ano. Quem morre são sempre os pobres. Toda vez que tem um terremoto, quem vai morrer, mesmo que um bairro rico e um bairro pobre seja atingido, quem tem mais chance de se salvar, quem tem mais recursos, acaba se salvando. E nesse mesmo contexto, ele dizia que seria bom, seria interessante, se acontecessem epidemias de vez em quando. Vocês conseguem lembrar de outras epidemias, de outras doenças que eram extremamente contagiosas e mortais, que aconteceu recentemente? A peste negra. A peste negra Sim. é um exemplo, sim, de fato. Só que ela já remonta um período mais antigo, não é? Beatriz? A gripe, a influenza. Não escutei, Beatriz. A gripe. Influenza, Ela não foi? falou da gripe. Sim. Então, há um pouquinho mais de tempo também teve o ebola, não foi? Gripe espanhola, a Thaís falou aqui. Então, ó, são vários os exemplos que a gente tem, não é? Então, para Malthus, seria bom que acontecesse isso, porque você está controlando a população, tá? Era só isso que eu queria voltar. Passa aí, Sérgio, por favor, para frente. Então, a gente tem aqui algumas ideias. Para contrapor as ideias dos malthusianos, surgiram os chamados reformistas, que ganharam esse nome porque estavam fazendo uma reforma da maneira de pensar o crescimento populacional. Segundo os malthusianos, o que é que eles defendiam? Combater a superpopulação para combater a pobreza. Vocês estão de acordo com esse pensamento? É assim que a gente combate a pobreza, eliminando populações. É assim que deve ser feito, fazendo controle de natalidade compulsório, matando os pobres, não dando condições para esses pobres ascenderem socialmente, terem melhores condições de viver, não é? É assim que se combate a pobreza? Não. Agora, tem muita gente que ainda hoje, a Ana Carolina disse aqui também não, né? Tem muita gente que ainda hoje acha que sim, que esse é o caminho. Do outro lado, a gente tem os reformistas, que eles dizem que a maneira que a gente tem de combater a pobreza é fazer enfrentamento dos problemas sociais, promover a desigualdade de renda, fazer uma distribuição mais igualitária de renda, investir em educação, investir em saúde pública, em saneamento. Não é isso? Se as pessoas elas têm um maior nível de instrução, se elas têm mais anos de estudo, né? Se elas têm mais condições de poder estudar, poder ter uma educação de qualidade, a tendência é que ela e as próximas gerações vão fazendo naturalmente um controle populacional. Se eu pego, por exemplo, países da Europa, né, que são países considerados desenvolvidos hoje, eles fizeram controle de natalidade natural, a partir do momento que eles começaram a enfrentar suas questões sociais. A partir do momento que começaram a investir em educação, investir na sociedade, não é? Então, esse é o caminho. Tá ok? Célio, você acha que seria interessante a gente já fazer um link para o que acontece hoje, ou deixa para a fala de você
e Heraldo antes? Acho que pode deixar o link. Eu só queria falar, né, que você vê como uma ideia ruim se associa a outra, né? Essa ideia de maltos, de esterilização, ela aconteceu no sentido racial. Né? Nos Estados Unidos, muitas mulheres negras eram esterilizadas por conta da sua raça, né? Na época era considerado raça. Então você vê, né, que uma ideia errada vai se perpetuando e ela vai se readaptando com o tempo. Né? E é isso que a gente está tentando mostrar para vocês hoje. E foi posto em prática também, só lembrando. Sim. Essas teorias malthusianas, elas não ficaram só no papel, não. Foram postas em prática também. Aqui no Brasil mesmo, na década de 70, 80, até início dos anos 90, era muito comum que muitas mulheres passassem por cirurgias de esterilização. Muitas sem sequer saber que tinham sido expostas à cirurgia. Às vezes a mulher tinha 4 ou 5 filhos, né? E ia parir. Ia dar luz ao 5º filho. Na mesma cirurgia que o médico fazia o parto, aproveitava, né, entre aspas, e fazia a esterilização. Não é comum você encontrar histórias como essa, não. Quer dizer, não é raro, melhor dizendo. Diga, Heraldo. E isso também não é recente na história do Brasil. Só lembrando que no início do século XX, nós tivemos uma política oficial de governo que foi um processo de branqueamento. Ou seja, o problema do Brasil, a grande mancha do Brasil era a negritude, era porque era uma população miscigenada, era uma população misturada. Então nós vamos fazer uma política de trazer imigrantes, sobretudo italianos e alemães, e vamos relegar a população negra à própria sorte, sem casa, sem trabalho, sem terras, justamente para que ela vá se acabando. Então, acho que isso também é um pouco da teoria malthusiana. Claro que Malthus dá uma aperfeiçoada, eu diria assim. Sim. Pronto. Vou fazer o seguinte. O próximo slide está falando sobre uma coisinha que ficou em evidência recentemente, né? Que é chamada imunidade de rebanho. Eu acho interessante deixar para depois da fala de Célia e Heraldo, que a gente faz um link com o que está acontecendo agora nesse cenário de pandemia. Eu acho que vocês já devem fazer alguma ideia quando ouve a palavra, né, imunidade de rebanho. Né? É bom vocês irem pensando o que é que vocês imaginam sobre isso. Porque até a gente debateu sobre isso, né, o que seria de fato. Que a gente ouve falar nos jornais, mas a gente não sabe o que é que essa ideia de fato quer trazer, né? Heraldo, você quer que eu fale primeiro da gripe espanhola, Heraldo? Depois você vai para... eu estou lendo o lábio de Heraldo, ele diz que tanto faz, né? Fica a seu critério. Tudo bem, ele falou agora. Eu vou falar, Heraldo, por causa do que o slide já está aqui, certo? Aí fica melhor. Pronto. Tranquilo. Pronto. Olha, a gente, para ilustrar, a gente trouxe 2 momentos da história, né, que foram cometidos por pandemias, né, epidemias ou pandemias. Esse primeiro que a gente vai tratar, a gripe espanhola, aconteceu há quase um século, né, 1 século e 2 anos, em 1918. Logo após, Heraldo vai falar sobre a peste negra, que algumas pessoas já citaram aqui como uma pandemia ou uma epidemia. E aí a gente vai explicar a diferença também. A gripe espanhola, né, ela surgiu em 1918. Ela tem esse nome, ela tem esse nome meio por uma fake news, porque nesse período de 1914 a 1918, a gente estava passando pela Primeira Guerra Mundial, certo? Então, os países em guerra, né, existiam 2 grupos, né, os países aliados, né, e os países da Tríplice Entente, que estavam em combate. Eu sempre esqueço esses nomes, eu confundo com a Segunda Guerra, então se o Heraldo quiser me corrigir. Então, esses países, né, que estavam em guerra, eles não queriam reconhecer que havia uma epidemia em curso, né, porque eles já estavam quase, né, no momento final da guerra, né, suas tropas estavam bastante exauridas, né, devido às péssimas condições de combate, né,
Aí nessa imagem que está bem pequenininha, vocês estão vendo aí um exemplo de trincheira, que era um local onde os combatentes ficavam, né, como se estivessem protegidos, era um buraco feito no chão, e ali eles tinham contato com todos os tipos de coisa, né, os colegas que morriam ficavam ali porque não tinham condições de ser retirados, né, conviviam com ratos, né, às vezes passavam longos períodos de fome, né, ficavam longos períodos na lama, na chuva. Então, imagine aí, você 4 anos, 4 anos de guerra, e ao final desses 4 anos você ainda é acometido, né, sabe-se da notícia de uma epidemia que, naquele momento, tinha uma taxa de letalidade muito grande. Então, os países que estavam em guerra, né, eles preferiram sufocar essa notícia. Então, esse nome, gripe espanhola, foi dado à Espanha porque a Espanha não estava em guerra naquele período. E por não estar em guerra, a sua imprensa ela poderia noticiar sobre a epidemia, sobre a gripe espanhola livremente. Então, por isso, né, por ela divulgar a epidemia sem grandes problemas, ela ficou conhecida como aquela que passou a doença para os outros, né? Como o caso, por exemplo, atual do coronavírus, a gente sabe que o epicentro, né, o surgimento do vírus foi na China. Mas mesmo assim, mesmo nesse momento atual, a China, ela tentou censurar que havia ali surgido um vírus que potencialmente poderia matar milhares de pessoas, né? Houve uma censura. E naquele período de guerra, a censura foi ainda maior. Pode falar, Ara. Eu só quero acrescentar o seguinte, é interessante que as duas teorias de surgimento da gripe espanhola é justamente em 2 países que eram, digamos assim, principais no combate, na pandemia, na guerra, que era a França, uma teoria que tinha surgido num campo de concentração da França, ou nos Estados Unidos. Evidentemente que esses 2 países, como você citou o exemplo aí da China, esses 2 países queriam o máximo que eles queriam era que não se falasse de forma nenhuma de pandemia. Então, eles tinham que esconder essa informação. A Espanha, como estava neutra nesse momento, então ela não tem problema de noticiar o que estava acontecendo. Sim. E mesmo aqui no Brasil, o Brasil ele participou bem timidamente da Primeira Guerra Mundial. Certo? Então, praticamente, não havia censura nesse aspecto, né? No entanto, aqui se preferia noticiar sobre a guerra, né, sobre os fatos da Primeira Guerra Mundial, do que sobre os fatos da epidemia, né, do caso da gripe espanhola. Porque a Primeira Guerra Mundial envolveu, né, como o próprio nome diz, todos os países de forma muito intensa. Então, saber sobre a guerra, né, chamava mais atenção, dava mais ibope, né, falando de termos atuais, do que falar sobre a gripe espanhola, certo? Então, é engraçado que até recentemente a gente ouvia falar pouco da gripe espanhola. Tanto que no nosso ensino médio, acredito que nós somos mais velhos, né? No nosso ensino médio a gente não ouviu falar sobre essa epidemia que foi tão importante. A gente ouve falar da Primeira Guerra Mundial, mas não ouve falar da gripe espanhola que aconteceu praticamente junto, né? E é por isso, nem no ensino médio, nem no curso de História, eu não vi sobre esse assunto. Então, por isso que, quando surgiu o coronavírus, né, que se alastrou, foi tomando vários países, a gente foi olhar para o passado. O que é que já aconteceu que de parecido, né, como é que os fatos se desencadearam e o que é que a gente pode pegar de lição para ser aplicado no presente, né? Para isso que a história serve. A gente olha o passado, né, para fazer uma reflexão sobre o nosso presente. E é por isso que a gente trouxe esse tema aqui também para vocês. As estimativas, né, sobre a quantidade de mortos da gripe espanhola, elas são muito duvidosas. Eu estava assistindo vários vídeos, né, várias matérias sobre o assunto. Os que são mais convergentes, né, que têm mais credibilidade de alguma forma, dizem que foram 50 milhões de pessoas mortas pela gripe espanhola, né? Mas esse número pode ter sido até 100 milhões. Existem outros sites, outros vídeos que falavam de 20 milhões
outros falavam em alguns milhares, né, menos de 1 milhão. Mas, assim, a maioria dos sites, né, falavam de 50 milhões para mais. E por que é tão difícil ter essa contabilização? Hoje, pelo coronavírus, né, eu fiz uma tabelinha aqui para vocês verem, a gente já tem dificuldade de saber o número real de mortos e de contaminados, porque não se tem, né, uma testagem ideal. Então, tem muitas pessoas que tiveram coronavírus, né, se recuperaram, né, foram assintomáticas, e elas não sabem que tiveram porque não foram testadas, né? Então, a gente não sabe quantas pessoas de fato morreram por coronavírus. Quanto mais naquele período de guerra em que os países, né, a maioria dos países negavam a existência dessa epidemia, né, países que estavam em conflito, ou seja, não havia uma ajuda internacional, não havia uma colaboração para o combate do vírus, e naquele período as tecnologias não eram suficientemente desenvolvidas para detectar a origem da doença, ou seja, qual é o agente biológico causador da doença, porque não existiam microscópios, né, apropriados, né, para identificar um vírus, né? Os microscópios da época eles só conseguiam identificar bactérias ou outros tipos de reinos, eu não sei, não sou da biologia, outros tipos de seres vivos, mas não os vírus, que são muito microscópicos. Então, naquele período, imagine, você está passando por um momento de gripe, né, eles já chamavam de gripe naquele período, uma gripe que se alastrava, né, muito rapidamente, não se sabia, não se tinha... Ixi, Jadson está dizendo que está ficando longo, deixa eu ser mais rápido. Não se tinha um tratamento específico para a doença, certo? E não sabia a causa dessa doença, né? E a gente vai ver que foi muito pior com a peste negra, né? Mas mesmo no século passado se tinha essas limitações tecnológicas, certo? Aí você vê que a Primeira Guerra Mundial teve menos mortos do que a própria gripe espanhola no mundo, né? E aí a gente fica se perguntando qual vai ser a abrangência do coronavírus, quantas pessoas vão morrer até o final dessa epidemia. Porque a gripe espanhola ela teve várias fases, né? Vários picos da doença. Ela apareceu primeiramente como um vírus que tinha menos letalidade, mas o vírus ele sofre mutações e na segunda onda do vírus, né, quando o vírus mudou as suas características, ela veio para o Brasil já no final de 1918. Então foi nesse momento que o vírus estava mais letal que o Brasil foi acometido, né? Naquele período, nossa capital era o Rio de Janeiro, certo? E o nosso presidente, chamado Rodrigo Alves, ele foi um negacionista, ou seja, ele queria negar a importância do vírus e a maneira como ele atingia a população brasileira. Ironicamente, né, o Rodrigues Alves ele vai morrer no início em janeiro de 2019, certo? A gente olha para o passado, né, e a gente percebe que muitas coisas se repetem, né? O que é que se repetiu em relação ao coronavírus? Não a morte do presidente, mas assim, o que é que se repetiu em relação ao coronavírus? Os dois governos, tanto o nosso governo Bolsonaro quanto aquele Rodrigues Alves, ele foi um negacionista, ele negou, né, a proporção que a epidemia poderia tomar, e até hoje ele nega, né? E qual é o grande problema disso? Que se você não acompanha, não faz políticas de enfrentamento, né, não faz as medidas de isolamento que já eram prescritas naquele momento, e o uso de máscaras também, como tem nessa imagem, é uma família usando máscaras, é uma foto do período. Se você não faz essas medidas, o vírus ele vai se alastrar de uma maneira muito intensa e vai matar mais pessoas do que seria razoável, certo? Então, isso é um grande problema. Outra coisa que é muito comum naquele período e com o nosso é o surgimento de movimentos contra o isolamento social e o uso de máscaras, certo? Eu acho que a coisa que mais se liga com a teoria que Sérgio trouxe, né, que é aquela questão, né,
você salva a economia ou você salva as pessoas? Você salva os CNPJs ou você salva os CPFs? Para deixar claro, CNPJ é pessoa jurídica, ou seja, empresas. No caso de quem defende isso, defende as grandes empresas e não as pequenas empresas ou microempreendedores individuais. Eles defendem as grandes. É preferível o quê? Que feche-se as empresas ou que morra-se pessoas. Né? Então, essa discussão, né, nos faz pensar nessa teoria de Malthus. Né? Será que o que é que vale uma vida? Né? Qual é o impacto da economia que vale uma vida? Né? É isso que faz a gente pensar. E assim como Malthus, essa pergunta também ela é alarmista, né? Ela serve para colocar pânico na população. A partir do momento que o presidente ele começou a negar a ciência, dizer que era uma gripezinha, que era um resfriadinho, que não tinha toda essa proporção, as pessoas começaram a se sentir mais encorajadas a ir para a rua, a defender, inclusive, esse tipo de posicionamento, né? E lembrando que eu acho que não há nada que a gente possa defender quando do outro lado está a nossa vida, não é isso? A gente está falando de centenas de milhares de mortos, e não dá para tratar com e daí, a empresa vai fechar e tudo mais. A relação que a gente pode fazer é essa, né? A gente pode até colocar em discussão se existe a intenção, se existe o propósito de fato de que as pessoas acabem morrendo e tal, né? Depois a gente pode discutir isso, mas é isso que pode ser relacionado. Sim. E o que tem de muita relação também é que em todas as pandemias, a população que mais vai ser atingida são as populações mais pobres, porque ela não tem condições razoáveis de se proteger, né, da proliferação dessas doenças. Como a gente falou aqui, o isolamento social, né, ou seja, você ficar dentro de casa, é uma coisa que se indica tanto no período, né, do surgimento da gripe espanhola quanto hoje. Mas quem tem condição de ficar isolado, né, em condições sociais mais difíceis? Né? Tem pessoas que moram, diversas pessoas em um cômodo só. Né? Tem pessoas que não têm uma casa adequada para morar, né? Não tem condições de comprar uma máscara razoável, né, para ser utilizada. Tem gente passando fome, né, que a casa é insalubre, né, não tem condições de higiene adequada, que a gente vai ver que isso foi pior na peste negra. Né? Então, essas questões, né, nos levam a perceber que a população mais pobre é a população mais vulnerável. Né? E essa foto que eu destaquei aqui, né, é uma fila de banco, né? Mas a gente viu várias filas de banco enormes, né, na frente da Caixa Econômica, né, nas lotéricas, até hoje. Né? E não houve nenhum cuidado, né, para que essas pessoas não se aglomerassem. Gente, a aglomeração, ela é fatal no momento de pandemia. Na época da gripe espanhola, ficou muito conhecido um caso na Filadélfia. Como era a Primeira Guerra Mundial, eles precisavam fazer eventos para angariar recursos, né, da população. E aí, na Filadélfia, eles reuniram 200 mil pessoas em um desfile militar. E depois desse desfile, com 200 mil pessoas, a gente nem imagina isso hoje, né? Morreram cerca de 16 mil pessoas em 6 meses. Ou seja, a aglomeração, né, no momento de pandemia, ela é praticamente letal, né, e por quê? Quando você tem muitas pessoas adoecendo ao mesmo tempo, você não tem condições de dar uma assistência de saúde a essas pessoas, certo? Então, por isso que a aglomeração ela não é indicada de nenhuma forma no momento de pandemia, certo? Deixa eu ver aqui. E outra coisa, sobre as fake news, que eu não coloquei no slide. Hoje em dia a gente tem, né, a indicação de cloroquina, ivermectina, tem outra coisa? Como é? Acitromicina. E na época também tinham as indicações, né? Você imagina, na época nem sabia que era um vírus. Não sabia-se como combater um vírus, né? Nem sabia-se da existência do vírus naquela situação. Então, foram várias receitas para combater essa doença que não sabia o que era de fato. A mais engraçada foi que era receitado cachaça com mel e limão.
Alguém conhece essa receita? É a receita da caipirinha, né? Então, a pandemia trouxe uma coisa, né, que persiste até os dias de hoje, né? E é legal. Mal não faz. Faz, depende, faz. Se você tem menos de 18, não faça uso. Também um remédio que foi muito indicado, inclusive por médicos, foi o sal de quinino, né? E também haviam altas doses, né? Era prescrito altas doses de aspirina. A aspirina não faz mal, mas em alta quantidade ela faz mal, né? E as pessoas se contaminavam, né? Elas se intoxicavam devido ao uso desses remédios, desses medicamentos, né? Por falta de informações mais seguras. Hoje em dia a gente já tem uma ciência validando quase que automaticamente, né, as notícias que a gente vê na internet. Então a gente sabe, tem os mecanismos para filtrar o que é verdade e o que não é. E mesmo assim a gente cai nas fake news. Imagine naquela época que o acesso à informação era muito mais limitado. Também tinha uma fake news, só para ilustrar, que acometia, e só para contextualizar, naquele período não existia um sistema público de saúde que atendesse a maior parte da população. Então, os hospitais que recebiam essas pessoas mais pobres eram as Santa Casas, né, que eram casas de caridade. E aí se proliferou uma fake news chamada chá da meia-noite, né? Como os hospitais estavam superlotados, era divulgado, né, que quando chegava a meia-noite era dado um chá que matava ou adiantava a morte das pessoas que estavam no hospital para abrir a vaga de leito do leito para outras pessoas. E também, isso não foi fake news, eram tantas pessoas morrendo nas ruas que foram convocados, presos, né, pessoas que estavam nas cadeias, para retirar os corpos das ruas, que já estavam fazendo a rua ficar intransitável, né, muito fedor, né, muita insalubridade nas ruas. Então, a gente vê também como consequência a valorização da ciência, né? Porque a gente percebeu anteriormente ao coronavírus uma demonização da ciência, né? Então, você vê as pessoas que defendem, por exemplo, que a Terra é plana, ela negando qualquer evidência científica sobre o fato da Terra ser redonda. A gente vê também teorias contra a vacina, né, nos dias atuais. Então, é um movimento anti-ciência que estava se propagando antes do coronavírus, que meio que foi barrado, né, pela proliferação do coronavírus, né? Porque as pessoas estão tão com medo, né, de pegarem a doença, que o que a gente tem para se agarrar é a ciência que vai nos trazer a cura, que vai nos trazer a verdade, né, vai trazer as melhores informações. E também uma coisa que mudou a partir da gripe espanhola foi a valorização da saúde pública, né? Como eu falei, não existia um sistema mais amplo de saúde pública, e com o final da gripe espanhola, né, foi surgindo alguns órgãos de saúde que tinham essa função, né, de pensar mais a saúde pública, né, porque a saúde da população é uma coisa que tem que ser valorizada. E o SUS, na atualidade, é o que tem salvado milhares de pessoas, né? Se o SUS tem seus problemas, né, a gente tem que resolver. Mas sem o SUS, com certeza, milhares de pessoas estariam morrendo nesse momento, certo? E era isso que eu tinha para falar sobre a gripe espanhola. Eu estava correndo porque Jadson está apressando, dizendo que está ficando muito longo. Kederaldo? Pronto, Célio. Pronto. Pessoal, boa tarde mais uma vez. E uma coisa que me chama a atenção, eu vou falar sobre a peste negra, mas uma coisa que me chama a atenção é que, diferente do que Célio está falando, que é uma doença teoricamente recente, que é a gripe espanhola, a peste negra ela tem 700 anos. Ela tem 7 séculos. Ou seja, nós estamos falando aí de 8, 9, 10 gerações. E, no entanto, muitas coisas relacionadas àquele período, a mentalidade daquele período ainda persiste hoje.
Eu costumo lembrar nas minhas aulas de história que uma mudança política, que uma mudança econômica, ela acontece relativamente rápido. Se considerarmos, por exemplo, na história, 100 anos é uma coisa rápida. Mas uma mudança de mentalidade, ela acontece de maneira muito lenta. Então, para falar da peste negra, eu fiz uma relaçãozinha rápida com o coronavírus, com o Covid-19, certo? Veja só, gente, e levando em consideração algumas semelhanças e algumas diferenças, e, sobretudo, porque eu acredito, principalmente aí para o pessoal do terceiro ano, eu acredito que é dessa maneira que os elaboradores da prova do Enem devem pensar, certo? Ou seja, fazendo a relação passado-presente, como costuma ser. Certo, gente? Então, vamos lá. O que foi a peste negra, certo? A peste negra foi, até agora, quando surgiu o coronavírus, foi a mais devastadora pandemia que tivemos notícia na história. Os dados numéricos em relação a mortes, eles são incertos, mas eles falam em mais de 200 milhões de pessoas. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que essa pandemia foi uma das causas, não foi a única, mas foi uma das causas para acabar com um sistema político, econômico, chamado de feudalismo, que durou cerca de 1000 anos. Nós estamos falando de 10 séculos, certo? Então, a primeira coisa, a peste negra, ou peste bubônica, ficou conhecido como peste negra, a peste bubônica, foi, como eu disse a vocês, a mais devastadora pandemia. Isso ocorreu no final do século XIV, início do século XV, certo? Quais são as semelhanças e quais são as diferenças com o momento atual? A primeira coisa é que quando a gente vai falar na peste negra, a gente vai falar em diferença de mentalidade. Por exemplo, em relação à peste negra, a gente não tinha a concepção de casas como nós temos. Como que eram as casas daquela época? As casas daquela época era um único cômodo, certo? Sem janelas, uma única abertura, que era onde eles colocavam uma fogueira e por onde a fumaça saía. Portanto, era uma casa totalmente fechada, o que ajudava na proliferação das doenças, certo? A ideia de intimidade, por exemplo, ela é diferenciada. Você tem camas para várias pessoas, você tem cômodos para várias pessoas e muitas vezes feito com o pano ou feito com algum outro material, mas não com paredes, como a gente tem. Essa nossa ideia, essa concepção de moradia atual, ela é moradia civilizada, entre aspas, ela é relativamente recente, certo? Uma outra coisa que me chama a atenção é como surgiu e onde surgiu e por que surgiu, certo? Assim como o Covid-19, que as teorias dão conta de que surgiu no Oriente ou que surgiu na China, a peste negra também surgiu nessa região, com uma diferença. Como assim? A peste negra, ela é transmitida, eu acabei de esquecendo de colocar isso, a peste negra é uma doença que é provocada por pulgas que habitavam os ratos, certo? Ou seja, são pulgas dos ratos que causavam uma doença chamada peste negra, certo? E esses ratos, eles foram transportados, eles foram levados para a Europa. Uma outra coisa que chama a atenção, nós estamos falando de uma pandemia que era em 2 continentes, Eurásia, Ásia e Europa. Perdão. Então, essa doença, ela era transmitida por pulgas que vinham dos ratos. E onde que esses ratos transmitiram? Esses ratos, eles vinham nos navios dos viajantes. Nós estamos falando de condições sanitárias muito ruins. Então, como a viagem era longa, os ratos eles se proliferavam dentro dos navios e, consequentemente, tinham essas pulgas e, ao chegar em outro continente, ao chegar em outros países, esses ratos não só contaminavam pessoas, como contaminavam outros ratos, como contaminavam
outros animais e eram passados para os moradores, certo? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, uma semelhança, tanto a peste negra ou a peste bubônica quanto o coronavírus, eles surgem na mesma região, ou em regiões muito próximas, na Ásia, e é transmitida para o restante da Europa, certo? Uma diferença, a transmissão da peste negra ela foi relativamente lenta. Pense vocês que nós não tínhamos um mundo globalizado. O professor Sérgio fala muito em globalização nas aulas dele. Nós não tínhamos um mundo globalizado onde os contatos entre pessoas eram muito rápidos, certo? Então, a transmissão da peste negra ela foi lenta, enquanto que a transmissão do Covid-19 ela é rápida, certo? Uma outra coisa, em relação ao número de mortes, como eu disse no início, nós temos dados de mais de 200 milhões de mortes. Isso na peste negra. Claro que não tem a exatidão do Covid-19, certo? E o principal, como essa doença era combatida. A doença peste negra, ela era combatida com ritos religiosos, certo? Nós estamos falando de um período, nós estamos falando de uma época que não se fala em ciência. Nós estamos falando de uma época que a ideia que se tem é de que as pessoas nascem com um destino. Se você nasceu para ser rei, você vai morrer sendo rei. Se você nasceu para ser plebeu, você vai morrer sendo plebeu. Porque era Deus, era o direito divino que lhe dava esse espaço de ocupação. Então, para se combater essa doença, que se acreditava que era um castigo divino, era feito por ritos religiosos e mais uso de ervas. Era com o uso de ervas, certo? Enquanto que no Covid-19 a gente tem o combate pelo que a gente chama de biotecnologia, ou pela ciência. E aí é onde eu chamo a atenção, porque eu não quero me prolongar, eu chamo a atenção justamente desses dois elementos, fazendo um paralelo com o que Sérgio falou e fazendo um paralelo com o que o professor Célio e Sérgio falaram, certo? Nós temos, para mim, a grande característica de que esse governo é genocida, de que esse governo ele é mortal, é que nós temos hoje no Ministério da Saúde um especialista em construção de estradas, um militar, especialista em construção de estradas, sendo assessorados por 20 pessoas, 20 assessores, nenhum deles é médico. Ou seja, nós estamos falando de uma doença que nem os médicos conhecem direito e, no entanto, foi colocada a responsabilidade para que mais de 20 pessoas que não têm conhecimento nenhum médico sejam responsáveis pela política de combate dessa doença, certo? E aí, o que é que me chama a atenção também? Que 2 ex-ministros da saúde, por mais que eles tenham os seus defeitos, os seus problemas, eles 2 eram médicos. E como médicos, como pessoas ligadas à ciência, eles defendiam a ciência. Eles defendiam que quem mais entende de combate à doença é o médico. Então, eles orientavam que se ouvisse os especialistas. Mas um detalhe, não era qualquer médico. Eles defendiam que fosse ouvido pessoas, os chamados infectologistas, pessoas que são especialistas em entender como os vírus, como os fungos, como as bactérias, como esses agentes causadores de doenças, eles transmitem essas doenças. Hoje nós temos no Ministério da Saúde um especialista em construção de estradas, que é o ministro que é um militar da ativa, o ministro da Saúde, e mais 20 assessores, todos eles que não têm especialidade médica. Se existe mais prova de que o governo está pouco se lixando para o número de mortes, sobretudo de uma determinada classe, para mim, é essa prova.
certo? Então, só resumindo, uma outra coisa que me chama a atenção para terminar é que mesmo depois, como eu disse a vocês, mesmo depois de 8, 9 gerações, mesmo depois de mais de 700 anos, ainda se existe uma defesa de que Deus protege, é Deus que protege da doença. Portanto, é uma questão de coragem. Se eu tenho Deus, eu posso ir para a rua, eu vou ser contaminado, mas eu vou ser curado pela graça divina. E a gente vê isso sendo propagado nos meios televisivos, sobretudo pelo governo. Quem não lembra do primeiro pronunciamento do presidente que disse assim: nós temos de encarar a doença como homens, como se fosse uma questão de coragem. Então, só para não me alongar, o que eu estou colocando é o seguinte: uma uma pandemia que aconteceu há 700 anos atrás, há 7 séculos atrás, ela traz alguns ensinamentos que, infelizmente, a gente está vendo se repetir. Por que a peste negra ela causou tanta contaminação? Primeiro, porque nós tínhamos uma ciência deficitária. Nós estamos falando de uma época que, praticamente, quem tinha conhecimento eram alguns padres do mosteiro, certo? Diferente do coronavírus. Porém, mesmo depois de 700 anos, nós temos ainda mentalidades bem parecidas com a época da Idade Média. Terminando, é exatamente isso que eu gostaria de enfatizar. Resumidamente, bem rápido, para que vocês consigam entender o que eu acho que pode acontecer no Enem. O que eu acho que pode acontecer no Enem é fazer um paralelo entre essas duas pandemias. E aí a primeira coisa, tanto na primeira como na segunda, você vê uma negação da ciência. Só que na primeira, nós tínhamos uma questão de mentalidade, nós não tínhamos o avanço científico, certo? Nós não tínhamos o avanço científico. Conhecimento científico que tem hoje, né? Conhecimento científico, exatamente. Era o senso comum, o conhecimento era passado de pessoas a pessoas, como a gente vê muito no interior de alguém assim dizer, erva tal serve para tal doença. Claro que depois a ciência foi lá, pesquisou essa erva e descobriu se tinha validade ou não aquela informação. Na Idade Média... Pode falar, assim. Até os hospitais, eles ganharam o caráter que tem hoje, depois, inclusive, da peste negra, não é isso? Eram mais tidos como locais de hospedaria, inclusive daí veio o nome, do que o local para cuidar de doentes e tudo mais. Para ver o atraso que a gente tinha naquela época, né? Para ver que não dá para comparar. Uhum. E só para terminar, uma coisa que me deixa, de certa forma, otimista é que depois de uma pandemia, pelo menos a história mostra isso, depois de uma pandemia vem algumas coisas importantes. Célio falou alguma delas, por exemplo, como a valorização do médico, ou como a valorização da ciência. Logo após a peste negra, veio um período chamado de renascimento. E que colidiu, que contribuiu para surgir um outro movimento que os meninos do segundo ano que está aí acompanhando, lembra que eu falei muito, que foi o movimento do iluminismo, que coloca a razão no lugar da fé, que coloca a ciência no lugar da fé. Só para terminar, não é negando a fé, não. É dizendo o seguinte: a fé tem um papel, a fé tem um lugar, e a ciência também tem um lugar. E as duas podem coexistir dentro do mesmo ambiente, certo? Só isso que eu queria acrescentar. Resumindo, nós pegamos aqui, na nossa apresentação, uma teoria que surgiu bem depois da peste negra, é bom que se deixe claro, uma teoria que é a teoria de Malthus, Thomas Malthus. Nós temos um outro fator, um outro elemento, uma outra pandemia, já do século XX, que é
a gripe espanhola, e nós temos uma outra de 700 anos atrás, que é a peste negra, porém, alguns elementos continuam persistindo, certo? Era isso que eu queria pontuar. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma colocação, alguma contestação, inclusive? Alguma coisa não ficou clara? Ou até mesmo se vocês discordam de alguma colocação que a gente fez, seria interessante, viu? É bom que a gente faça essa participação, que a gente tenha essa participação. Quem quiser, fica à vontade, abre o microfone. Ô Sérgio, pode... Carol colocou aqui que entendeu muito pouco, 2 ou 3 palavras do que eu falei. Eu gostaria de perguntar se é por conta do áudio ou se é porque eu estou falando rápido. Sérgio, Heraldo, como eu também não dou muito para compreender o que você falou, não. De vez em quando o áudio ficava muito baixo, de vez em quando ficava normal, e também a rapidez, estou falando muito rápido. Eu botei até no comentário ali. Tranquilo. Mas tanto para Carol, como para Vitória, como para todos que acompanhou. O que eu coloquei rapidamente foi o seguinte, pegando duas pandemias. Uma acontecida há 700 anos atrás, que foi a peste negra, e uma outra que está acontecendo no momento, que é alguém está tentando apresentar isso sem querer. O coronavírus, certo? Que é o coronavírus. E aí eu mostrei o seguinte, algumas semelhanças e algumas diferenças. Em termos de semelhanças, eu falei do surgimento, a região de surgimento, certo? Tanto o coronavírus como a peste negra, ela surge no Oriente. Uma outra coisa que eu coloquei, uma diferença, foi que a peste negra, ela, devido às condições de transporte que nós tínhamos na época, ela teve uma transmissão lenta, enquanto que o Covid-19 ela tem uma transmissão muito rápida. Uma outra coisa que eu coloquei foi que o combate à pandemia da peste negra, ela era feita por ritos religiosos, porque na época nós não tínhamos um conhecimento científico desenvolvido, certo? Nós não tínhamos um conhecimento científico popularizado. Então, o combate era por ritos religiosos, porque as pessoas acreditavam no direito divino. As coisas aconteciam porque Deus queria, certo? Enquanto que nessa pandemia, o que deve prevalecer é o combate através do que a gente chama de biociência ou biotecnologia. Então, basicamente foram... E, terminando, eu mostrei que tinham alguns pensamentos, mesmo depois de 8, 9, 10 gerações, eles persistem, como se o enfrentamento de uma doença, de uma pandemia, fosse uma questão de coragem, certo? Como se Deus tivesse alguns escolhidos que poderiam ir para a rua porque eles estariam protegidos e mesmo que eles tivessem a doença, eles seriam salvos, enquanto outros não. Então, basicamente, foi isso. Pronto? Pessoal, para não ficar muito longo, vou só passar esse aqui, o último slide, tá? E só para a gente contextualizar. O que é que a gente falou, né? A gente começou falando sobre a teoria malthusiana, que era aquela teoria que falava sobre o crescimento populacional e botava a culpa da superpopulação nos pobres, né? Depois ele falou sobre uma outra epidemia, que foi a gripe espanhola, e Heraldo falou da peste bubônica, também chamada de peste negra. O que é que a gente está tentando trazer com isso, né? Nesse nosso momento histórico, a gente está passando também por um momento de pandemia e, pelo que eu lembro, da proporção maior, né, pelo menos a divulgação que a gente tem, não é isso? Isso. A questão que a gente quer colocar o nosso governo de hoje, ele está tratando essa pandemia da maneira que deveria ser tratada? Está subestimando? Está tendo uma visão malthusiana, uma postura malthusiana em relação à pandemia? Inclusive, é o que a gente defende, não é? Tem uma teoria chamada de imunidade de rebanho. O que é essa imunidade de rebanho? Também chamada de imunidade coletiva ou imunidade de manada. Coloquei aqui o slide, mas eu quero que vocês prestem atenção.
Essa imunidade de rebanho significa o seguinte: eu tenho um vírus circulando, e a gente sabe que o vírus ele é combatido a partir do momento que a gente desenvolve anticorpos, não é? Ou seja, naturalmente, ou seja, através de vacina. Todo mundo sabe que não existe ainda uma vacina comprovada e já no mercado para combater o coronavírus, não é? Só que aquela pessoa que já pegou o coronavírus, como eu, por exemplo, peguei o coronavírus, então, em teoria, eu estou imune. Isso, Vitória. Né? Quase, muita gente pegou. Então, alguns governantes, eles colocam em prática isso. Vamos fazer o máximo para todo mundo pegar, o máximo de pessoas pegar esse vírus, que aí, o que é que vai acontecer? Essas pessoas vão criar imunidade, vão criar anticorpos, e aqueles representantes mais fracos da sociedade, né, como crianças, pessoas doentes e idosos, não vão estar contaminados. Porque se eu peguei, já criei imunidade, então eu não vou passar mais. Só que isso é uma teoria. Isso pode funcionar ou pode não funcionar. Se a gente estiver falando de uma gripe comum, faz sentido, beleza. Só que a gente está falando de um vírus que a gente não conhece. Assim como uma gripe comum, a gente pode pegar várias vezes, não é? Eu posso pegar uma gripe hoje. Daqui a 6 meses eu posso pegar de novo. Depois de novo. Por isso que a gente tem que tomar vacina para gripe todo ano, não é isso? E uma gripe comum, ela não é tão letal como o coronavírus, como o Covid-19. Por que, Jadson, que é só uma hipótese? A imunidade de rebanho? Sim, eu vou chegar lá, justamente isso. Justamente isso, né? A gente tem exemplos de países que testaram isso, né? Inclusive o próprio Bolsonaro, ele usa esse exemplo nas suas coletivas, citando a Suécia. A Suécia tentou fazer isso. O que foi que aconteceu? Explodiu o número de casos e explodiu o número de mortes da doença lá. Então foi testado e não aconteceu. Só que é muito claro que o Bolsonaro, né, o governo dele, em suas falas, em seus incentivos, tentou aplicar isso aqui no Brasil. A questão é que parece que está se jogando com a população. E a gente sabe, mais uma vez, que a população mais pobre é a população mais carente e mais vulnerável. Não é isso? Lembrando de outra coisa, a gente está aprendendo a conviver com o coronavírus e a ciência está aprendendo em tempo real. Todas essas informações estão surgindo dia a dia, porque todo dia tem pesquisa, todo dia tem investigação, todo dia tem um fato novo sobre essa realidade. Tem muita gente que pegou, conheço várias pessoas que pegaram e não tiveram problema. Só que conheço outras pessoas que pegaram, né? Conheço não, a gente tem notícia, e que acabam morrendo. Conheço, inclusive, pessoas que acabaram morrendo. Uma das hipóteses é que quanto mais contato você tem com pessoas que têm o vírus, maior vai ser a carga viral que você vai receber. Se você recebe uma carga viral maior, a tendência é que a doença se desenvolva de uma maneira mais grave em você. Então, se a gente descarta tudo que a ciência está dizendo, tem uma postura negacionista em frente à ciência, abre comércios, coloca para funcionar o sistema de transporte público, e vai todo mundo agir como se não tivesse nada acontecendo, como se fosse uma gripezinha ou um resfriadinho, a gente vai ver o que no Brasil. Sérgio, Oi? Sérgio? Isso já, sobre escolas e tal. Não escutei, Vitória. Ela vai precisar sair. Ah, tá bom. Sérgio? Pode falar, Heraldo. Pronto, eu só queria acrescentar o seguinte. Essa teoria também desconsidera, essa teoria defendida pelo governo, ela desconsidera duas coisas. A primeira é que não existe nenhuma prova, pelo menos até o momento, de que a pessoa que já teve, ela não pode ter novamente. Ainda é muito superficial as informações da ciência em relação a isso. Inclusive, já tem casos de que se explica que a pessoa teve em condições piores, certo? E a segunda coisa que não é levada em consideração é o seguinte: se a gente fizer um cálculo muito rápido, de cada 10 pessoas que tiver o Covid-19, deve
8, mais ou menos 8, deve ter com sintomas leves, mas 2 terá um sintoma muito mais grave que não tiver um respirador naquele momento. A pessoa morre como um peixe quando a gente tira da água. Acontece que 2% da população brasileira dá mais de 200 milhões. Enquanto que no Brasil nós temos, ao todo 200 mil. Respiradores, obrigado pela correção. Nós temos ao todo respiradores entre particulares e públicos, nós temos 44 mil. Então nós estaríamos colocando mais de 150 mil pessoas à deriva para morrer mesmo. Talvez seja um dos elementos também que reforce essa tese, ou essa hipótese da teoria que a gente está trazendo aqui, certo? Então, só para chamar a atenção desses 2 elementos. O primeiro é que não existe nenhuma comprovação, como o próprio Sérgio disse. É algo muito novo, algo muito recente, e que tem muitas coisas que ninguém conhece ainda. Sim. E só para ilustrar, né, para tirar, acho que ficar dúvida, né, como é que as outras epidemias acabaram, né? No caso da gripe espanhola, existem algumas teorias que não foram comprovadas, né? Como o Sérgio falou, o vírus sofre mutação, e talvez por esse vírus sofrer mutação, ele possa ter uma configuração, né? Através da mutação ele pode ter entrado numa... Brito? Só beleza, Brito. Eita, deixa. Eric Brito quer falar alguma coisa? Então, é possível, né, que o vírus tenha tido uma mutação e ido para um grau menos letal da doença, né? Ou que os médicos tenham conseguido desenvolver um tratamento que fosse suficiente para conter a proliferação da doença. Então, se a gente for pegar esse exemplo, né, por exemplo, da gripe espanhola para os dias de hoje, possa ser que o vírus, né, que a gente tem hoje do coronavírus, ele sofra uma mutação e fique mais leve. E aí a gente consiga conter o vírus, mesmo sem a vacina, né? Mas também a gente pode ter o contrário. O vírus pode sofrer uma mutação e se tornar ainda mais letal, ou seja, morrer mais pessoas. Porque atualmente o vírus do coronavírus, ele atinge mais as pessoas mais idosas. No caso da gripe espanhola, ele atingia as pessoas em idade produtiva, né, dos 20 aos 30 anos. Existe essa diferença. E se o coronavírus, além de atingir as pessoas mais idosas e com outras doenças, ela atinge também as pessoas jovens e saudáveis. Então, existe essa possibilidade de mutação do vírus que pode se tornar ela ainda mais letal. No caso da peste negra, né, que era uma bactéria, né, transmitida pela pulga, como o Heraldo falou, ela ainda não existe uma cura para essa doença. Ela voltou alguns séculos depois, né, houve alguns ressurgimentos, e até hoje não existe cura para a peste negra, para a peste bubônica. Né? Existem pessoas que ainda morrem por isso. O que mudou, né, foi as condições de higiene. Né? As pessoas convivem menos com ratos e com condições insalubres do que viviam nos séculos há 1000 anos atrás, né, há 700 anos atrás. Né? Então, é bom a gente prestar atenção nisso. A imunidade de rebanho, né, ela não é uma garantia de que todo mundo vai estar imune em algum determinado momento. E só acrescentando uma coisa também que está acontecendo na última semana. Uma mudança de estratégia de se negar um pouco o número de mortes e se exaltar o número de curados. Isso não quer dizer que nós estamos bem. Isso quer dizer que se tem um alto número de curados, quer dizer que um alto número de pessoas estão sendo infectadas. Por exemplo, aí a gente pega os exemplos novamente. Os países que se deram muito bem no combate à pandemia, por exemplo, eu vou pegar 2, a Grécia e o Uruguai, eles tiveram um número de curados pequeno, mas ele também teve
um número de mortes muito pequeno e um número de pessoas infectadas pequena. Portanto, isso é só uma estratégia de se negar um pouco o número de mortes e se exaltar o número de curados, é só uma estratégia para dizer nós estamos certos. Acho que é isso, né, Sérgio? Sim, a gente tinha mais exemplos, mais coisas para falar, só que vai acabar se alongando. Eu quero que vocês me digam aí, sinalizem de alguma forma se entenderam, se ficou bem trabalhada a aula. Como? Acho que Brito está escutando a gente. Você quer falar alguma coisa, Eric? Pronto, o Miguel disse que entendeu e tal, né? Eu não consultei o pessoal aqui, não. Consultei no grupo aqui, se ele disse que está ok. Vou pedir uma atividadezinha para vocês sobre essa aula. Eu quero que vocês façam um textozinho simples, tá? Falando o que é que vocês entenderam sobre isso, mas está direcionada. A pergunta é a seguinte, a gente vai colocar no WhatsApp, especialmente vocês que viram a aula já ao vivo vão entender mais fácil. Que diz o seguinte, a maneira como o Brasil lida com o coronavírus durante a pandemia se associa de alguma forma com o malthusianismo. Essa vai ser a atividade. Vocês vão fazer um textozinho respondendo isso daí. A gente não vai dar limite de linhas, mas não quero que vocês respondam com 2 linhas, né? Pelo amor de Deus. Não é isso? Pelo menos. Com 5 e não pelo só, menos. Não só o governo federal, né? Podendo analisar o governo estadual, municipal, todas as esferas, né? É isso. Porque a gente fala muito de Bolsonaro, né? Mas ele não está sozinho também. É o principal. Tá ok, pessoas? É isso. Até a próxima. Depois a gente avalia como é que foi essa aula, qual foi a repercussão, depois que a maioria da turma tiver acesso.